O verdadeiro poder raramente se anuncia. Ele age nas sombras, nos silêncios, nos gestos contidos. Quem domina o jogo da influência não grita, não se exalta, não mostra as cartas. Ele apenas observa, entende e calcula. Essa é a essência do poder silencioso, o tipo mais letal, mais eficiente e mais duradouro. Maquiavel, o mestre das estratégias humanas, já alertava: quem quer governar não precisa ser amado, nem sempre precisa ser temido, mas deve, acima de tudo, ser respeitado. E o respeito, muitas vezes, nasce daquilo que não se vê. O homem que aprendeu a calar, que domina suas emoções, que não se entrega ao impulso da vingança direta, esse é o homem que todos temem, mesmo sem saber exatamente o porquê. O primeiro segredo de Maquiavel para eliminar inimigos sem sujar as mãos é a arte da dissimulação. Fingir ignorância, parecer inofensivo, demonstrar uma falsa fragilidade, tudo isso são camadas de proteção que disfarçam a verdadeira intenção. Um príncipe esperto nunca revela o que sente. Ele pode sorrir diante do traidor, brindar com o rival, elogiar em público aquele que secretamente deseja eliminar. Isso não é covardia, isso é inteligência. No tabuleiro político, quem reage com fúria mostra fraqueza. Já quem permanece em silêncio está construindo lentamente a queda do outro. Enquanto os tolos se exaltam, os estrategistas silenciosos escutam, estudam, esperam. Eles se tornam indispensáveis aos olhos dos outros, mesmo quando estão armando suas quedas. Maquiavel via o mundo como uma disputa permanente pelo controle. E o poder não está nas mãos de quem fala alto, mas naqueles que sabem ouvir o que não foi dito. Um inimigo que pensa estar seguro perto de você, que acredita ter sua confiança, se torna vulnerável. Você não precisa gritar nem ameaçar, precisa apenas plantar a dúvida, semeando conflitos internos no campo do outro, dividir para enfraquecer, provocar para desgastar, elogiar para confundir. É assim que os impérios caem sem que uma única espada seja levantada. Outro princípio maquiavélico é nunca interromper o inimigo quando ele estiver se destruindo sozinho. A impaciência faz muitos homens agirem antes da hora certa. Eles querem justiça imediata, querem revanche, querem provar que estão certos. Mas o verdadeiro estrategista sabe que a pressa destrói mais que o tempo. Quando alguém que te prejudicou começa a tropeçar por conta própria, não estenda a mão. Não avise do buraco, apenas observe. O poder silencioso exige sangue frio, uma mente afiada e um coração blindado. É doloroso ver a ruína do outro? Talvez. Mas Maquiavel não via o mundo sob o prisma da moral, e sim sob a lógica da eficácia. Em certos momentos, a compaixão é fraqueza, e poupar o inimigo é abrir espaço para que ele volte mais forte. Silenciar também é uma arma. Em discussões, em humilhações públicas, em provocações, o silêncio incomoda mais que qualquer resposta agressiva, porque ele mostra que você não se afeta, o outro grita e você permanece calmo, o outro acusa e você sorri, o outro espera sua reação e você oferece apenas o vazio. Isso cria uma atmosfera de incerteza e a incerteza paralisa. Maquiavel sabia que controlar a narrativa é controlar a realidade. Se você não se defende, se você não rebate, você deixa o outro preso à própria versão. E versões tendem a desmoronar quando não encontram oposição. Quando você não se justifica, você parece superior. E o poder, muitas vezes, está na aparência. Maquiavel também ensinava que os aliados de hoje podem ser os inimigos de amanhã e que manter uma aparência de neutralidade é essencial para quem deseja sobreviver aos jogos de poder. Quando você toma lados, você se torna previsível. Quando você se posiciona demais, se expõe. Já quem fica nas sombras, quem parece indiferente, quem evita polarizações, esse se mantém no controle.
Os outros brigam por território, por prestígio, por atenção. E no final, quando todos estão feridos, cansados e vulneráveis, o silencioso aparece, não como um inimigo, mas como um salvador. Ele colhe os restos do campo de batalha e ergue seu império sobre as ruínas alheias. O poder silencioso também sabe usar os outros como instrumentos. Você não precisa sujar suas mãos se souber influenciar as mãos alheias. Um elogio no momento certo, uma fofoca solta ao vento, uma sugestão aparentemente inocente. Essas são sementes que brotam no coração de quem precisa agir por você. Maquiavel recomendava que o príncipe fizesse o mal através de terceiros, mantendo sempre sua imagem intacta. Assim, ele poderia punir os culpados, ganhar a simpatia do povo e manter o controle da situação. É uma dança sutil entre manipulação e aparência, entre frieza e carisma. Você não ataca diretamente, você faz com que outros queiram atacar por você. Nada é mais perigoso do que alguém que não se mostra perigoso. Esse é o predador mais letal. O que não late, o que não mostra os dentes, o que caminha ao seu lado como se fosse amigo. O verdadeiro maquiavélico não precisa levantar a voz para ser temido. Ele só precisa ser imprevisível. A previsibilidade é um veneno. Quando o outro sabe o que esperar de você, ele se prepara. Mas quando você age de forma contraditória, às vezes gentil, às vezes indiferente, às vezes generoso, às vezes ausente, você se torna um enigma. E o enigma amedronta, porque o cérebro humano teme aquilo que não consegue compreender. Essa aura de mistério construída com silêncio e calma é uma fortaleza. Muitos pensam que precisam se impor o tempo todo para serem respeitados, quando, na verdade, o respeito nasce do controle emocional. Um homem que domina suas reações está sempre no comando, porque o outro nunca sabe quando você vai agir, como você vai agir ou se vai agir. Essa dúvida enfraquece, essa dúvida paralisa, essa dúvida destrói. E quando o momento certo chega, o homem silencioso se move. Ele não avisa, ele não ameaça, ele apenas executa, de forma limpa, precisa, quase cirúrgica. E quando o inimigo percebe, já é tarde demais. O trono já mudou de mãos, a influência já foi transferida, o império já foi conquistado, e tudo isso sem gritos, sem escândalos, sem sujeira. Você não precisa ser o mais forte, nem o mais inteligente. Precisa ser o mais paciente. A vitória não pertence a quem começa a guerra. Ela pertence a quem sabe terminá-la sem parecer que lutou. O verdadeiro poder se fortalece com o tempo, mas só permanece nas mãos de quem entende que toda a ação precisa ser calculada. Maquiavel acreditava que não basta eliminar um inimigo. É preciso garantir que ele nunca mais possa se levantar. E a forma mais eficaz de alcançar isso não é por meio de violência direta, mas por estratégias que desestabilizam sua base, corroem sua reputação e fazem com que ele perca o apoio que o sustenta. A guerra silenciosa, travada nos bastidores, é mais devastadora do que qualquer confronto público. E o mais cruel é que o inimigo sequer perceberá de onde veio o golpe. Ele começará a ruir por dentro, desconfiando de todos, vendo fantasmas onde não existem, até implodir por completo. Isso é mais do que eliminar um rival. É apagar a memória da sua força. Manipular a percepção é uma das armas mais poderosas que Maquiavel recomendava. Se você conseguir fazer com que os outros acreditem que um inimigo está perdendo o controle, está cometendo erros, está desestabilizado, mesmo que nada disso seja verdade, você já começou a vencer. As pessoas não seguem a realidade, elas seguem a aparência da realidade. Um boato, um pequeno escândalo, uma insinuação feita no ouvido certo pode valer mais do que 1000 argumentos. A reputação é um castelo de cartas. Basta um vento sutil, bem calculado, para desmoronar tudo. E o mais interessante
é que o causador do colapso pode sair ileso, anônimo, admirado, porque ele não precisou levantar um dedo, só soprou. O poder silencioso também se baseia em entender o tempo. Não o tempo cronológico, mas o tempo estratégico. Saber esperar o momento certo para agir é uma das habilidades mais difíceis de desenvolver, mas também a mais recompensadora. O homem impaciente se entrega antes da hora, revela seus planos, denuncia suas intenções. Já o paciente observa as marés, estuda os humores dos aliados e dos adversários, entende quando atacar e quando recuar. Esse é o tipo de poder que não se aprende em livros, mas na prática, na dor, na frustração e na experiência. Maquiavel ensinava que todo governante deveria parecer justo, piedoso, honesto e religioso, mesmo que fosse o oposto disso por dentro. Porque o que as pessoas veem importa mais do que o que elas não veem. Portanto, a paciência, aliada à aparência, se torna uma muralha quase intransponível. Há também um outro tipo de ataque silencioso, o ataque por ausência. Ignorar alguém é, muitas vezes, mais humilhante do que enfrentá-lo. Quando você se recusa a reconhecer a presença de um inimigo, você o diminui, você o torna invisível. Você mostra que ele não tem relevância suficiente para merecer sua atenção. Esse desprezo calculado é como um veneno lento. O outro esperava confronto, esperava batalha, esperava resistência. Mas tudo que recebe é indiferença. Isso corrói a alma de quem queria te atingir. Porque o verdadeiro jogo de poder não se ganha respondendo ao inimigo, mas anulando sua existência. E quanto mais ele grita, mais você cala. Quanto mais ele provoca, mais você se afasta. E essa ausência se transforma numa presença ainda maior. Um silêncio que pesa mais que qualquer discurso. Maquiavel também acreditava que o mais perigoso rival é aquele que ainda não sabe que é seu inimigo. Por isso, nunca revele sua antipatia, sua raiva, seu desejo de vingança. Mantenha o outro perto. Alimente sua vaidade. Dê a ele uma falsa sensação de segurança. Deixe-o pensar que está vencendo. Porque o pior momento para um inimigo é aquele em que ele acredita que já venceu. É ali que ele se descuida. É ali que ele expõe as fraquezas. E é nesse exato instante que você age. O poder silencioso se move em sombras. Ele não se precipita. Ele se infiltra. E quando ataca, o faz de forma tão elegante que parece acidente. Os conselhos de Maquiavel também deixam claro que você não deve se prender à ideia de justiça absoluta. A justiça no mundo real é moldada por quem está no controle da narrativa. Por isso, antes de pensar em fazer o certo, pergunte-se: qual é o impacto disso para a minha influência? Porque o certo, no jogo de poder, muitas vezes é o que fortalece sua posição, e não o que parece moralmente elevado. O erro de muitos é se exporem por valores que ninguém valoriza. A ética deve ser um disfarce, não uma prisão. Você pode parecer íntegro enquanto age com frieza. Pode parecer compassivo enquanto executa friamente os seus planos. A verdade é um instrumento, e o poder pertence a quem sabe moldá-la com habilidade. Outra maneira sutil de acabar com os inimigos sem tocar neles é criar alianças temporárias com seus próprios aliados. Parece contraditório? Não é. Às vezes, seus inimigos estão entre os que te aplaudem, e é entre os que sorriem para você que se escondem os mais perigosos sabotadores. Maquiavel já dizia que o governante sábio nunca confia por completo. Ele sempre mantém uma distância emocional segura. Porque quando a lealdade é testada, os primeiros a te trair não serão os adversários declarados, mas os que estavam ao seu lado fingindo fidelidade. Portanto, trate todos como peças. Algumas você avança, outras sacrifica. Mas nunca se apegue. O apego é a raiz do erro. O desapego, a base do poder verdadeiro. A arte de delegar também é uma arma silenciosa.
Você não precisa executar o plano com as próprias mãos. Basta plantar a ideia certa na cabeça certa. Deixe que outro execute. Você apenas puxa os fios. É como um mestre de marionetes que não aparece no palco. Todos olham para os bonecos, mas quem está por trás das cortinas é que realmente manda. Essa invisibilidade é o que protege o estrategista. Se algo der errado, ele não sofre as consequências. Se der certo, ele colhe os frutos com a imagem de um líder isento, nobre, acima das disputas. E quando o inimigo finalmente é derrotado, quando ele cai, quando perde tudo, não zombe, não comemore, não demonstre satisfação. Isso quebra o encanto. Isso revela sua intenção. O poder silencioso não deixa rastros. Ele vence e segue em frente, como se a vitória fosse apenas mais um degrau, e não o objetivo final. Isso confunde ainda mais os que estavam observando. Eles esperavam arrogância, revanche, vingança, mas encontram apenas indiferença, e essa atitude aumenta ainda mais o seu poder, porque mostra que você está num outro nível do jogo. Enquanto os outros lutam por migalhas emocionais, você caminha acima das paixões humanas, guiado apenas pela razão e pelo propósito. O silêncio também tem um papel fundamental na construção da autoridade. Falar menos e observar mais cria uma aura de mistério, e o mistério é a essência do fascínio. As pessoas são naturalmente atraídas por aquilo que não entendem completamente. Um homem que diz pouco, mas observa tudo, é temido, porque os outros não conseguem prever sua reação, nem decifrar seus pensamentos. E esse medo se transforma em respeito. Quando você fala demais, revela demais. Quando você se explica, perde poder. Quando você permanece em silêncio, você controla a situação. Maquiavel sabia disso. O poder não está em dizer, está em fazer os outros se perguntarem. Aqueles que buscam vingança visível, imediata, barulhenta, quase sempre fracassam, porque colocam emoção acima da estratégia. Mas o verdadeiro príncipe sabe que a vingança mais doce é aquela que ninguém percebe que foi vingança. Ela parece um acidente, uma consequência natural, um ajuste inevitável. Não há confronto, não há briga. Há apenas destino, um destino que você secretamente manipulou para que parecesse inevitável. Essa é a beleza do poder silencioso. Ele não se impõe, ele se infiltra, ele não provoca, ele desarma, ele não grita, ele cala. E nesse silêncio ele reina. O poder silencioso, quando bem cultivado, transforma você em uma força que transcende o simples confronto. Ele não depende da força bruta nem da exposição pública. Ele é uma sombra que controla o tabuleiro, uma presença invisível que decide destinos sem que ninguém perceba. Maquiavel sabia que, para dominar verdadeiramente, era preciso não apenas agir com inteligência, mas também ocultar essa inteligência sob uma camada de mistério e serenidade. Um príncipe que se deixa levar pela vaidade, pelo desejo de reconhecimento imediato, está destinado a perder. Já aquele que aprende a ser invisível, a agir nos bastidores, conquista mais do que territórios. Conquista o tempo. Um dos aspectos mais poderosos desse poder silencioso é a habilidade de manter aliados e inimigos na dúvida constante. Quando ninguém sabe exatamente o que você pensa, quando suas intenções são um enigma, você se torna impossível de ser derrotado. A incerteza é uma arma letal. Ela faz com que os adversários hesitem, que os aliados questionem suas próprias lealdades, que todos se perguntem qual será seu próximo movimento. Essa dúvida paralisante dá a você o controle completo do jogo. Enquanto os outros gastam energia tentando decifrar seus passos, você avança com tranquilidade, conquistando espaço, fortalecendo suas posições. Além disso, o poder silencioso exige autocontrole absoluto. Não se trata apenas de controlar o ambiente externo, mas principalmente de dominar a si mesmo.
Aquele que não sabe controlar suas emoções está fadado a cometer erros fatais. A raiva, o ciúme, o orgulho desmedido são armadilhas que levam à derrota. Maquiavel ensina que um líder eficaz é aquele que age sempre com razão, mesmo quando o coração deseja vingança. Essa disciplina interna é a base de toda estratégia bem-sucedida. Ela permite que você mantenha o foco, evite reações impulsivas e esteja sempre um passo à frente do inimigo. Outro ponto crucial é a capacidade de adaptação. O poder silencioso não é rígido. Ele é fluido, flexível, capaz de mudar de forma conforme a situação exige. Maquiavel sabia que a rigidez é o caminho para a queda. Governante que não se adapta às circunstâncias está destinado a ser derrubado. Já aquele que sabe quando recuar, quando avançar, quando mudar de tática, esse se mantém no topo. Essa maleabilidade estratégica é a essência do poder que não precisa ser exibido para ser respeitado. A reputação, mais uma vez, surge como elemento central. Mas, no poder silencioso, a reputação é construída com cuidado. Muitas vezes através de gestos mínimos, ações discretas e palavras escolhidas a dedo. Não é necessário ostentar poder para ser poderoso. Pelo contrário, a verdadeira força está em parecer sempre estar no controle, mesmo quando se está em meio a tempestades. Essa aparência de calma inabalável é o que atrai seguidores e afasta inimigos. Porque ninguém quer confrontar alguém que não se abala, que não se deixa provocar, que parece estar sempre um passo à frente. Maquiavel também aconselha que o poder deve ser exercido com moderação e sabedoria para evitar que a inveja e o ódio cresçam contra você. O príncipe que abusa do poder rapidamente se torna um alvo. Por isso, o poder silencioso é discreto, evita excessos, mantém uma postura equilibrada. Ele conquista respeito não por força ou imposição, mas pela admiração que desperta. Essa admiração, construída no silêncio, é um escudo contra conspirações e traições. Em situações de conflito, o poder silencioso não se revela com confronto direto, mas com estratégias de desgaste, provocar dúvidas, incentivar desentendimentos internos no grupo inimigo, plantar discórdias. Essas são táticas que corroem a unidade do adversário sem que ele perceba. Um inimigo dividido está enfraquecido, mesmo que mantenha uma aparência forte. O príncipe maquiavélico não luta contra um inimigo unificado. Ele destrói a união e, com isso, derruba todo o sistema de apoio do rival. Outro ensinamento fundamental é que o poder silencioso sabe a importância do segredo. Informações valem ouro no jogo político e, pessoal, quem controla o fluxo de informações controla o jogo. Compartilhar demais é dar vantagem ao inimigo. Por isso, guardar segredos, manipular informações, usar a comunicação com sabedoria são ferramentas indispensáveis. Maquiavel via o príncipe como um mestre da informação, que sabe o que revelar, o que esconder e a quem confiar. Além disso, o poder silencioso é paciente com o tempo das pessoas. Nem todos estão prontos para entender suas intenções, para aceitar seu domínio ou para reconhecer sua autoridade. Pressionar demais pode causar resistência. Por isso, o príncipe deve agir com calma, respeitar o tempo das pessoas e agir no momento certo. O timing perfeito é mais eficaz que a força bruta. É ele que determina o sucesso das ações e o impacto das decisões. Quando o príncipe silencioso age, seus movimentos são precisos e decisivos. Ele não desperdiça energia em batalhas que não trazem vantagem real. Ele sabe escolher seus combates e quando deve recuar para se fortalecer. Essa estratégia seletiva é o que separa os vencedores dos perdedores. A habilidade de avaliar o campo e agir com exatidão transforma o poder em arte. Ao final, o poder silencioso é também um poder interno.
não depende apenas das circunstâncias externas, das alianças ou da posição social. Depende da força interior, da confiança em si mesmo, da clareza de propósito e da capacidade de manter a calma diante do caos. É essa força que mantém o príncipe firme quando todos ao redor estão em tempestade. É essa força que transforma o silêncio em um grito de poder que ninguém pode ignorar. Portanto, se você deseja dominar sem sujar as mãos, sem escândalos, sem desgaste desnecessário, cultive o poder silencioso. Desenvolva a paciência, a inteligência emocional, a habilidade de manipular percepções e de agir nos momentos certos. Aprenda a se esconder à vista de todos, a ser invisível enquanto todos se expõem. Seja o mestre do silêncio, o governante das sombras, o príncipe que vence sem lutar. No fim das contas, o poder real não está na violência, nem no confronto direto, nem no barulho. Está na capacidade de controlar o jogo inteiro enquanto os outros se distraem com batalhas secundárias. Está em fazer com que o inimigo se destrua sozinho sem que ele perceba que está sendo manipulado. Está em permanecer calmo enquanto o mundo ao seu redor perde a cabeça. Esse é o verdadeiro legado de Maquiavel. Não um convite à crueldade gratuita, mas um ensinamento sobre a arte da sobrevivência inteligente, da liderança eficaz e do domínio absoluto. É a arte de vencer com elegância, inteligência e silêncio. Um poder que não deixa cicatrizes, que não causa ruído, que não exige esforço desmedido, apenas a maestria do silêncio.